Ele tinha 70 anos, mas estava com boa saúde, foi sair do hotel andando e tropeçou e caiu e bateu a cabeça. E ele ficou internado por acho que 9 dias e veio a óbito. Foi bem angustiante, sabe? Eu imagino. E daqui eu pude dar um suporte emocional. No momento da emergência, a gente não tem como procurar qual é a pólice. Ela só me chamou, ele caiu. O que eu faço? Imagine você ser um agente de viagem e seu cliente falecer durante uma viagem para Roma. Bom, hoje eu tô com a agente de viagem Aline Carvalho. A Aline tem mais de 23 anos no mercado de turismo. Ela é da agência Alice Mundi Viagem. E Aline, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com esse cliente especificamente, e como é que você conseguiu gerir essa situação tão delicada quando isso aconteceu. Obrigada pelo convite. Eu era uma família que estava o pai, a mãe e o filho, jovem, um adolescente, e tudo bem de saúde e tal, e eles escolheram, a gente aproveitou o upgrade, fez os seguros deles com uma cobertura boa. Ele tinha 70 anos, mas estava com boa saúde, foi sair do hotel andando e tropeçou e caiu e bateu a cabeça, foi um acidente. Nossa. E ele ficou internado por acho que 9 dias e veio a óbito, né? E todo esse processo, desde o momento do acidente, a família me chamou, porque você está em viagem, com um filho, né? Só a esposa lá lidando com toda essa situação. E você que montou toda a viagem, você é o ponto de Sabia referência. exatamente tudo o que ia acontecer, quais eram os passeios programados, o que ia mudar com toda essa situação, né? Então, a gestão toda que a gente faz quando acontece um imprevisto de viagem, que não é só com um produto separado. Então, ela foi socorrer o marido e eu fiquei cuidando de toda a gestão do que seria cancelado durante esse processo. Muito delicado, porque a pessoa se sente insegura, instável, está em outro país, em outro idioma, e para ter acesso aos exames, para ter acesso a todo o conhecimento de tudo que aconteceu, quais eram os próximos passos. Foi bem angustiante, sabe? E daqui eu pude dar um suporte emocional. Fiz contato com o advogado, que eles tinham um advogado lá na Itália também para ajudar com todo o processo. Fiz toda a triangulação, né? Mais até, porque foi combinando passagem aérea, hospedagem e o seguro nesse processo todo. E a Cores foi muito parceira, muito, no sentido de que eu não queria ficar incomodando também a cliente para saber, olha, tem notícias de hoje, o que aconteceu, o que não aconteceu, como que fica. E a Cores foi tanto dando status para ela do processo do seguro quanto para mim. Então, quando ela entrava em contato comigo, eu conseguia filtrar a informação de uma forma mais sensível, sabendo tudo que ela vinha passando, para comentar com ela o que seria, dando suporte para ela, me passa os documentos, deixa eu ver o que eu consigo fazendo por aqui. Então, foi fundamental eu ter um contato direto, ter toda a equipe comercial também que foi me auxiliando nesse processo, e coordenar a logística do que ia acontecer depois. Depois desse período ele faleceu, foi muito triste realmente. Todo o processo de falecimento é difícil, mas 2 pessoas sozinha, a própria família sozinha. Longe de casa, Outro idioma. Né? E tendo que se preocupar com a burocracia, gente, porque não é fácil. A média de tempo para um transporte de corpo é de 15 dias, tem que ir para o consulado, tem que assinar uma série de documentos. É muito complexo. Muito. E aí a Cores deu todo o suporte de documentação, mesmo ela tendo advogado, a Cores que deu o suporte da documentação. Foi orientando o que devia ser feito, o que tinha que mandar, o que tinha, traduzir para fazer com tudo isso. Foi fundamental, fundamental. Que bom. O que eu achei mais importante, que fez a diferença para todo turista, de maneira geral, não só que passa por um caso grave como esse, é você poder falar pelo WhatsApp, né? No momento da emergência, a gente não tem como procurar qual é a pólice. Ela só me chamou, ele caiu. O que eu faço? Eu já mandei o seguro, eu já acionei, já ajudei daqui, e pelo WhatsApp. E o tempo de resposta do WhatsApp da Cores, assim, podia não ser a solução final, mas era de 15 segundos a gente tinha alguém conversando com a gente pelo WhatsApp. Que bom, Aline. Eu fico feliz com o seu relato, porque tanto esse suporte para a família quanto para os nossos parceiros, a gente sabe que é fundamental, porque a ligação de vocês com o cliente é muito mais próxima do que a nossa. A gente está ali numa situação que, infelizmente, saiu do roteiro. Né? Mas a Cores tem essa sensibilidade. E é uma coisa que eu valorizo muito. Tanto para, na hora do atendimento, de entender, a gente vinha conversando até sobre
Gente, o brasileiro está acostumado a ser tratado com carinho. É E o verdade. mundo não é assim. Né? Um atendimento médico é um atendimento técnico, não é um atendimento humano. Acolhedor. Então, por mais que ali no processo está em outro país, é o atendimento técnico, ter alguém que vai traduzir isso com sensibilidade, que vai acompanhar com sensibilidade, faz muita diferença. Né? Ter a enfermeira que acompanhava e tentava traduzir o laudo médico que vinha em italiano, falava, olha, isso daqui pode ser isso, tal, porque não tinha essa conversa. O médico não senta para conversar, para passar o status da maneira que o brasileiro é acostumado a ter. Com certeza. E Aline, depois desse caso, eu imagino que tenha sido o único caso dentro do Eu falei, 23 anos foi a primeira vez que me aconteceu. O que mudou na sua forma de oferecer o seguro para os novos clientes? Ou isso já era uma coisa muito sua ou algo mudou? É uma regra nossa oferecer o seguro. Uhum. A gente sempre oferece o seguro, porque o imprevisto acontece. E quando acontece, a gente não teve a oportunidade de solucionar de outra forma, e não é só esse imprevisto, é a bagagem que atrasa. Eu estava falando só com bagagem de mão, porque de tantos clientes que eu já tive que perderam mala durante a viagem. Uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Se você tem o seguro, a cobertura do seguro para isso, faz diferença. Todos os outros detalhes que envolvem o seguro viagem, que não é só assistência médica. Não. E que assistência médica, gente, todo mundo sai daqui, mas eu tô bem de saúde. Salmonela. É uma coisa que você comeu hoje à noite e passa mal, entendeu? E grave, né? E é imprevisto. E assim, vou pegar a cobertura mais econômica. Sabe quanto custa um atendimento médico, um exame, uma internação? Então, para o custo todo da viagem, realmente o seguro é uma parcela muito pequena. Muito pequena. E aí hoje muita gente fala, eu tenho seguro do cartão. Tudo bem, eu só pergunto, como você vai acionar se precisar? Você está com a pólice nas mãos? Você tem um contato? Como é que fala? Porque eu tive um grupo que foi comigo para o Egito, nós estávamos em 17 pessoas, a maioria tinha os seguros da Cores. E várias pessoas tiveram algum mal-estar, algumas foram gripar, outros de estômago. Sempre tem uma comida muito diferente, clima, né? E a gente estava no meio do barco, indo de Luxor para Assuã, e uma delas passou mal e era que tinha o seguro no cartão. E aí ela foi acionar o seguro no cartão. Só que o seguro do cartão tinha que ligar para um número fixo. E não era o WhatsApp. Não era o WhatsApp. É lógico que ela estava só pelo Wi-Fi do barco, não estava com sinal de home. Quando conseguiu falar depois de muita dificuldade, tinha que entrar numa plataforma, subir uma documentação que tinha que ser pelo computador. Muito burocrático. Ela não estava com o computador, ela estava só com o celular, não conseguia subir os documentos, ou seja, ela não conseguiu ser atendida. E aí ali eu entendi, não é só sobre ter a cobertura, não é só sobre ter um seguro, é sobre como você vai ser atendido. Perfeito. Com qual agilidade, com qual idioma e com quais facilidades. Isso faz imensa diferença. E na hora do passar mal, gente, não dá. Se você é uma mãe ou está com um idoso, se ele é o seu responsável numa situação dessa, você está viajando com seu filho, tem 10 anos, e você passa mal, seu filho vai ter como te dar suporte? Exatamente. Isso. Se é um WhatsApp que você vai falar em português com alguém, facilita muito a vida. Com certeza. Esse ponto, assim, aí a gente já oferecia para todos os clientes. Mas às vezes quando o cliente só falava, eu já tenho, não insistia muito. Agora não, eu falo, quais são as condições de suporte se precisar acionar esse Você está tranquila em relação a essa escolha, né? Porque você não fica tranquila, né? Então, porque se eu não vou poder ajudar. Você não vai poder ajudar. E é interessante que você falou, Aline, porque a gente reforça muito a ter nossa central de atendimento lá dentro. Porque a gente dá 10 passos, a gente está dentro da central falando, olha, eu tô com a minha agente Aline, que ela tá com uma questão, a gente precisa... o saber como agir, com quem falar, faz toda a diferença quando o problema acontece. E sendo brasileiro, que eu acho que isso é um ponto importante. Você trouxe um ponto importante. O brasileiro, ele tem uma sensibilidade, o brasileiro, ele é um perfil diferente. Por que o brasileiro compra com agências de viagens? Por que ele contrata consultor para tudo? Por que ele contrata nutricionista, decorador? O brasileiro gosta de que alguém que entende do assunto tome a frente para ele, principalmente se o assunto é sério. Ele não quer ter que ler a entrelinha, ele não quer ter que prestar atenção na burocracia. Não é do brasileiro isso. Então parece tudo muito prático até que não aconteça. Até que não acontece. Quando acontece, vira um tormento. E principalmente se você está num processo grave, que gera ansiedade, que gera
insegurança, você não vai conseguir parar para prestar atenção nisso. Sim. Se a gente tem um suporte do agente de viagens, que vai fazer intermediação de cabeça fria, se você tem um suporte de um seguro que é prático na resposta, é claro, não fica assim, ó, entra lá nas condições gerais, se vira, procura lá. Não, realmente, ó, o ponto é esse, a gente vai tratar dessa maneira, faz toda a diferença. Toda. O emocional que vai acontecer a partir disso é muito importante. E tem um lado, além do emocional, que também a gente não pode esquecer, Aline, que é o lado financeiro. Eu, obviamente, sei do caso e o quão alto ficou o custo, tanto porque ele passou por 2 processos, o processo do acidente, da internação e depois do óbito, né? Ficou uma conta, acho que para perto de R$300 mil. Então, isso para uma família, né, também, assim, a sua preocupação, que a sua reputação de ter resguardado tanto a parte da saúde ou desse suporte e da parte financeira. Não, então, tanto que quando eu falava assim, como ficou o processo, né, do passageiro, eu falo, eu só vou ficar tranquila quando eu souber que a Cores pagou tudo, né? Porque ela voltou, o corpo chegou, fechou a conta. Até aquele momento eu estava em cima da Cores para vai ficar tudo certo. Por quê? E se a seguradora não paga esse custo? Como eu fico em relação a isso? Exato. Porque quem recomendou o seguro fui eu. O cliente me pediu um seguro. Eu, há mais de 20 anos, eu trabalho com a Cores. E quando eu falo que eu trabalho com a Cores, eu prefiro trabalhar porque de todas as seguradoras que eu testei no mercado, a que melhor cumpre o combinado é a Cores. Ela não fica criando problemas invisíveis. Eu tenho um suporte comercial que às vezes eu vou perguntar para ele, olha, eu tive um caso, por exemplo, cancelamento de visto com esse processo todo. Vai ter cobertura? Não, não vai ter cobertura. Ficou claro, não vai ter cobertura. Então eu vou vender para o meu cliente falando, olha, existe uma cláusula que cobre vistos se ele não for aprovado. Não, com outros pontos, não se ele for cancelado. Isso é um ponto que não ficou claro. Então, eu prefiro trabalhar com a Cores pela transparência, pela exatidão, por esse processo muito bem estabelecido. E pra gente que é agente de viagens, a gente adora vender seguro, porque é um produto que, perante os outros que nós temos, é o que dá menos ocorrência, né? Transfer dá bastante ocorrência. Aéreo, então, nem se fala. Nossa. Hospedagem, chega lá, a cama não era o combinado. Seguro, raramente a gente vai ter que chamar para corrigir uma coisa que não foi o combinado. Exato. Mas se precisar... É o que mais vai te dar dor de cabeça. É o que vai me dar maior dor de cabeça. Porque a gente está falando em valores muito altos. E uma outra coisa que você falou, Aline, você que tem 23 anos de mercado, nós temos quase 40, o mercado de turismo sempre sofre alguns impactos, né? Teve a pandemia, mas teve, enfim, Torres Gêmeas, quebras de operadoras, E eu acho que essa solidez, o que eu acredito, a solidez da Cores, ela traz essa tranquilidade para o agente de algo que funciona e que é isso, você sabe como acessar e que você vai conseguir dar o suporte necessário. É uma reputação mesmo. A gente raramente fica sabendo que, olha, a Cores foi negligente. A opinião das pessoas, né, eles podem falar. Mas quando a gente vai a fundo, não existe isso. E pra gente, isso é muito importante. Então, assim como eu estava comentando há pouco com o Zé, que por que no Brasil as pessoas buscam também esse suporte? Porque no Brasil tem muito golpe. Muito golpe. Gente, a quantidade de golpes que o brasileiro é sujeito a passar é enorme. Por que um cliente compra comigo? Porque ele acredita que eu vou fazer um bom filtro dos meus fornecedores para que ele recomendar o melhor. Exato. Então, por que o agente de viagens participa de feira, congresso, evento, treinamento? A gente está sempre em busca de fornecedores melhores, que não vão colocar a gente em risco. Então, esse processo também de seleção com a Cores, com a estabilidade, com a reputação, não tem a ver com o preço do seguro, não tem a ver com a fama, o blogueiro que soltou um desconto no cupom. Não, tem a ver com quando eu precisei usar, como é que foi. Perfeito. Quando eu acionei, quando eu precisei do reembolso, ele aconteceu. Quando eu precisei da assistência lá e não precisei pagar pelo meu atendimento no destino. Foi eficiente? Foi rápido? Foi. Isso é o mais importante. Porque a viagem, ela é insegura. Você saiu totalmente da sua segurança e você se sujeitou a um país, a um destino e que lá tudo é fora do seu controle. Tudo é novidade.
Então, por que o agente de viagens não dorme? A gente ama o que faz, ama trabalhar com viagem, tem a oportunidade de viajar, é maravilhoso, lida com a alegria das pessoas, com os momentos felizes, mas lida com uma série de inseguranças, instabilidades. Nosso esforço é justamente trabalhar para evitar problemas que às vezes o cliente nem sabe o que aconteceu. Então, mesmo até com a Cores, já tive situação com clientes em que o cliente nem soube, que eu já entrei a gente, olha, gente, vamos melhorar aqui, vamos resolver assim, vamos levar a solução para o cliente o mais simplificada possível. E com a Cores eu tenho essa possibilidade, tenho esse contato, tenho esse acesso. E isso fez, nesses anos, muita diferença. Essa transparência e seriedade. Não é uma empresa que está se arriscando, aventureira, não é. A gente tem um compromisso muito grande com a entrega, que muita gente fala, né? Confiança, proteção, você não promete, você entrega, que é o que é o nosso propósito. Então, eu queria te agradecer, Aline, por ter vindo, pelo testemunho, como agente de viagem, como conhecedora profunda do mercado de turismo, e espero que a gente continue juntas para os próximos 20, 30 anos, fazendo viagens felizes, e quando alguma coisa não der certo, que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. De ter participado no nosso programa. Agradeço que a Cores tenha sempre tido esse olhar de parceria também com as agências, tá? É uma coisa que eu acho que é fundamental, porque a gente leva o nome de vocês e vocês representam também o nosso nome nessa relação de confiança. E a Cores prezou por, muitas vezes, em relação a outros players aí do mercado, a parceria com os agentes. Então, o cliente que compra com uma agência, ele confia em alguém. E a gente ter um parceiro que confia na gente também é fundamental. Que bom. Então, é uma relação saudável e que tende a dar bons frutos. Sem então, dúvida. Obrigada. Então, não conte com a sorte, conte com a Cores. Obrigada.